Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do 17º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Comentando o Evangelho do 17º domingo do tempo comum.
um dos efeitos do reino de Deus no coração humano manifesta-se na disposição para a partilha. Esta só é possível quando se supera o egoísmo e o irmão carente se torna uma interpelação diante da qual não é possível ficar insensível. Onde o amor supera o egoísmo, não há dúvida de que aí o reino de Deus acontece de verdade. O milagre do pão partilhado ilustra uma atitude característica dos discípulos do reino de Deus, que devem formar uma comunidade de partilha. Jesus se deu conta da situação em que se encontrava a multidão de seus ouvintes. Ela corria o risco de desfalecer pela fome, sem possibilidade de adquirir alimentos nas imediações. A situação foi se contornando na medida em que o amor falou mais forte e cada qual partilhava o pouco que possuía. Um rapaz pôs à disposição do grupo seus 5 pães de cevada e 2 peixes. E deste pouco resultou alimento para toda a multidão, a ponto de sobrar ainda uma grande quantidade. Como o rapaz, cada pessoa que ali se encontrava via-se diante do desafio de não comer avidamente a própria porção, sem antes considerar a necessidade de seu próximo. O milagre se realizava na medida da generosidade e do desapego das pessoas. Também nas comunidades, o milagre da partilha acontece quando os irmãos são solidários entre si. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos agora para a minha reflexão de pastor. Várias dioceses e arquidioceses brasileiras emitiram nos últimos dias notas de repúdio ao Supremo Tribunal Federal contra as razões apresentadas na arguição de descumprimento do preceito fundamental 442, ADPF 442, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. A proposta visa descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. A ministra Rosa Weber, relatora do caso no STF, convocou audiência pública para discutir o caso no próximo dia 6 de agosto. Uno-me a todas as vozes da Igreja no Brasil e venho também manifestar o meu repúdio às razões da ADPF 442, reiterando os argumentos que foram apresentados pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 11 de abril de 2017. Primeiro, defendemos a integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural, e condenamos, assim, todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil. O debate em torno dessa questão deve estar primordialmente marcado por um grito amoroso em favor da vida. No entanto, o que, infelizmente, se percebe é um grito necrófilo
de morte à vida e sua originalidade. Segundo, reconhecemos a dignidade das mulheres e apoiamos toda a superação da violência e da discriminação por elas sofridas. Porém, aborto jamais pode ser considerado um direito da mulher ou do homem sobre a vida do nascituro. A ninguém pode ser dado o direito de eliminar outra pessoa. Terceiro, repudiamos atitudes antidemocráticas que, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal, STF, uma função que não lhe cabe, que é legislar. As instâncias de uma democracia solidamente constituída têm como tarefa primordial a defesa e promoção dos direitos humanos, tutelando o valor maior que é o direito à vida. Uma consolidada democracia não pode rejeitar a dignidade de todos os seres humanos. Quarto, cremos que o direito à vida é o mais fundamental dos direitos e, por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido e promovido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm obrigação de garanti-lo e defendê-lo. O projeto de lei 478/2007, Estatuto do Nascituro, em tramitação no Congresso Nacional, que garante o direito à vida desde a concepção, deve ser urgentemente apreciado, aprovado e aplicado. Quinto, apoiamos um combate às causas do aborto, através da implementação e do aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente às mulheres nos campos da saúde, segurança, educação sexual, entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Espera-se do Estado maior investimento e atuação eficaz no cuidado das gestantes e das crianças. Diante disso, afirmo que o aborto não é uma conquista, mas é um drama social que corrói as raízes da convivência humana. Já afirmava o Papa João Paulo II na Evangelium Vitae, número 62. O aborto direto, isto é, desejado como fim e como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Rogo, portanto, ao Supremo Tribunal Federal a defesa da vida desde a concepção até seu ocaso natural e a garantia das prerrogativas do Congresso Nacional como a instância legitimada para regular a matéria. Conclamo nossas comunidades eclesiais a unirem-se em oração e a se mobilizarem, promovendo atividades pelo respeito da dignidade integral da vida humana. Confio a Maria, Mãe de Jesus, o povo brasileiro, pedindo as bênçãos de Deus para as nossas famílias, especialmente para as mães e os nascituros. Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano de Pelotas. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Vamos agora
trazer presente duas notícias que aconteceram e estão acontecendo na nossa igreja espalhada pelo mundo. Primeira notícia: série de vídeos animados conta o encontro de São Francisco com o Papa Francisco. Defender a vida, a casa comum e gerar justiça intergeracional são os grandes desafios que a ecologia integral nos apresenta. Este conceito, presente na encíclica do Papa Francisco Laudato Si, como um olhar holístico para a vida e para o cotidiano, podem ser luz em vista de um novo paradigma de consumo e descarte que nos leva a transformar situações de maior injustiça e exclusão. Pensando em ampliar esta discussão e contribuir na formação das pessoas, a REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazônica, lançou O Viajante de Assis, série animada. A proposta é resgatar histórias na América Latina de resistência, de esperança, de força e defesa da vida, da justiça e da ecologia integral de forma lúdica e formativa. A série animada foi trabalhada pelo grupo Yaku Audiovisual, com direção de Fernando Valência e participação de uma equipe multidisciplinar e multicultural. Na série, São Francisco de Assis visita a Mãe Terra e conversa com as criaturas que nela habitam em pleno século XXI. Seu homônimo, o Papa Francisco, lhe adverte que grandes ameaças estão colocando a vida em grave risco na Terra. Segunda notícia: jovem operário Núncio Sulpício será canonizado durante Sínodo dos Jovens. No próximo dia 14 de outubro, durante o Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens, o Papa Francisco vai canonizar no Vaticano um jovem operário italiano, Núncio Sulpício. Natural da região de Abruzzo, ele morreu em 1836, com apenas 19 anos, acometido por um tumor ósseo, causado, provavelmente, pelas terríveis condições de trabalho às quais foi submetido pelo tio na sua serralharia. O jovem Núncio Sulpício, considerado protetor dos portadores de deficiência e vítimas do trabalho, será elevado à glória dos altares juntamente com Paulo VI, que o beatificou em 1º de dezembro de 1963, durante o Concílio Vaticano II, e com o Dom Oscar Arnuldo Romero, mártir de El Salvador. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. Vamos para algumas notícias da nossa igreja local, a Arquidiocese de Pelotas. Primeiramente, gostaria de registrar a celebração dos 40 anos do Movimento Jovens de Nazaré. Esta celebração foi antecedida por uma novena nas diversas paróquias aqui da nossa cidade de Pelotas, e hoje, dia 29 de julho, será então a grande celebração com uma missa de ação de graças que acontecerá às 19 horas no Clube Brilhante. Portanto, o nosso Movimento Jovens de Nazaré está celebrando seus 40 anos
de existência. Parabéns por todo o trabalho feito ao longo deste tempo. Também, em segundo lugar, gostaria de registrar que está acontecendo o retiro dos diáconos permanentes da nossa arquidiocese, hoje e amanhã, portanto, dias 28 e 29 de julho. E esse retiro está acontecendo na paróquia São José, no bairro Fragata. Tenho a alegria de poder participar desse retiro, especialmente nesta tarde de hoje, sábado, trabalhando com os diáconos permanentes a oração sálmica, que é a grande oração da liturgia das horas. Também amanhã, dia 29 de julho, estarei realizando crismas na paróquia Santana do Maciel. Então, mais uma vez, tenho essa oportunidade de crismar jovens e adultos, e dessa vez na paróquia Santana do Maciel. E amanhã, domingo, dia 29 de julho, teremos então o lançamento da 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Esta realização da 30ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, sendo lançado no dia da manhã, será na Cascata, portanto, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Este será um grande momento, e esse momento consistirá, primeiramente, às 14 horas, com a oração do Rosário Vocacional, e depois, às 15 horas, a celebração eucarística do lançamento de preparação da 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, com a presença de todas as paróquias da nossa Arquidiocese de Pelotas. E nesta celebração eucarística do lançamento de preparação da 33ª Romaria, nós teremos então a comunicação da proposta de preparação. Também teremos a bênção e envio dos quadro-imagens de Nossa Senhora de Guadalupe a todas as paróquias. Ainda teremos a entrega da carta às comunidades, por parte minha como pastor, a todas as comunidades eclesiais das nossas 27 paróquias da Arquidiocese de Pelotas. Portanto, uma carta para todas as comunidades das nossas 27 paróquias. E, por fim, ainda a convocação para a coleta da Assunção, que realizaremos junto com o dia da inauguração, instalação da nossa diocese, dia 15 de agosto. Portanto, nós teremos então este grande encontro do lançamento da 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe no dia de amanhã, dia 29 de julho, domingo, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, na Cascata, com a presença de todas as paróquias. Mais uma vez, repetindo, este grande encontro consistirá às 14 horas com a oração do Rosário Vocacional e às 15 horas com a celebração eucarística do lançamento de preparação da 30ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. E, por fim, gostaria ainda de noticiar que já estamos nos preparando de maneira muito intensa para a Romaria da Juventude, que vai acontecer dia 11 de agosto. Ainda teremos oportunidade de detalhar
como será essa romaria, mas já adiantando. Essa romaria da juventude no dia 11 de agosto, que é um sábado, consistirá com a concentração dos jovens às 11 horas na paróquia Santa Teresinha. Às 12 horas, portanto ao meio-dia, haverá uma celebração do envio para a caminhada. Logo depois dessa celebração, então acontece a caminhada a partir da paróquia Santa Teresinha rumo ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, para que possa acontecer, chegando à caminhada dos jovens, às 19 horas, uma celebração eucarística no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Portanto, a Romaria da Juventude, que vai acontecer pela primeira vez neste ano, no dia 11 de agosto. Chegamos ao final do nosso programa, A Voz do Pastor. E antes de invocar a bênção do nosso Deus, Trindade, sobre todos e sobre todas, gostaria de lembrar que não vamos nos esquecer do compromisso concreto que assumimos na Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe no ano passado. Na 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. O nosso compromisso que assumimos foi de celebrar o meu dia do batismo em comunidade. Não vamos deixar de celebrar este dia tão importante, talvez o dia mais importante da nossa vida, que é o dia do batismo, quando nós nascemos para Deus. Portanto, nascemos para a eternidade. Também quero pedir que sempre mais nós nos dispomos a sermos sócios do Clube do Ouvinte da RU. É através desse Clube do Ouvinte, com a contribuição dos sócios, que nós mantemos os programas de evangelização da nossa RU. Também ainda um pedido a todos e a todas: rezem por mim, arcebispo, para que eu procure ser santo. Logo mais nós vamos então receber a bênção de Deus, mas quero agradecer ainda a todos por ter podido estar em comunhão neste programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. E invoca agora sobre todos e sobre todas a minha bênção de pastor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692. E Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas.